Então, Mateus 13, eu vou partir do verso 1, tá? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Confesso que quando Deus me deu essa palavra, eu falei assim, vou parar para pregar ela ali na beira do lago. Eu falei, mas está contextualizada, né? Mas vamos continuar, né? E de muitas coisas ele falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E a semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que venham com os olhos e ouçam que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvides e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aí depois ele vai falar da parábola do joio e outras parábolas. Na verdade são 7 parábolas que ele vai falar aqui. Essas 7 parábolas, elas todas tratam da natureza do reino. Eu falei que eu ia começar a falar sobre isso, a natureza do reino, né? Porque a gente vem com uma missão, né? Eu já falei que tem a missão geral, tem a missão da nossa congregação e tem a missão específica para cada um, né? Eu já falei sobre isso. Falei que a missão específica de cada um está ligada aos dons de vocês. Por isso, eu estou exortando vocês a descobrirem aquilo que Deus deu para cada um, para que vocês possam multiplicar. Da nossa congregação, eu enxergo, aqueles que pelo menos andam comigo há um tempo, já me ouviram falar isso várias vezes, que nós fomos chamados para restaurar a igreja apostólica. Para restaurar a igreja apostólica, a gente muito mais prega para crente do que para não crente, na maioria das vezes. Porque a gente está anunciando aquele que pensa que conhece a Deus e não conhece. A gente está tentando mostrar a ele um caráter que ele pensa conhecer, caráter de Deus, e ele não conhece o caráter de Deus. Então ele não conhece nem a natureza e não conhece o propósito. E a missão da igreja em si é ir pegar o evangelho e ir de fazer discípulos. E quando a gente fala de ir pregar o evangelho e de fazer discípulos, no fundo do nosso âmago a gente está anunciando o quê? O reino. E aí, várias vezes foi perguntado a Cristo qual era a missão dele, ele falou que era anunciar o reino. E ele comissionou o anúncio do reino para nós. Só que a gente começa a ter um probleminha aí. Qual o probleminha que a gente começa a ter? Que a gente está anunciando um reino que a gente não sabe qual é a natureza dele. Então o que você está anunciando? Essa é a pergunta. Você está anunciando o quê? Então, essa passagem, ela vai, em parte, responder isso. O que é o reino de Deus? É isso. Então ele começa, primeiro ele dá um resumão da dinâmica do reino, que é a parábola do semeador. Depois ele vai pregar mais 6 parábolas. Dessas 6, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Isso. A 3 e a 4 e a 5 e a 6 estão relacionados. E a 2 e a 7 estão relacionados. São parábolas que, digamos, falam da mesma natureza sob ponto de vista diferentes. A gente vai trabalhar isso mais para frente aí na próxima vez que eu for falar.
Mas hoje eu quero falar da parábola do semeador porque ela é o início disso. Então, ele explica a parábola. Ele fala, olha, o semeador saiu a semear. E aí, ele lança sementes e algumas caem à beira do caminho. Eu quero que primeiro vocês entendam o seguinte. Jesus está falando para um grupo ali de pessoas que vivem do campo. Então, quando ele está pregando a parábola do semeador, ele não está falando algo estranho para aquelas pessoas. À medida que ele ia falando, as pessoas iam imaginando aquilo acontecendo, porque era a vivência deles. A gente está aqui com um grupo onde 90% é da FAB. Seria que começasse a falar do reino de Deus, falando sobre o funcionamento de uma base aérea, ou o funcionamento do militarismo como um todo. E tentasse enquadrar o reino de Deus numa parábola sobre militarismo. Todo mundo aqui enxergar e entender facilmente. Ele está falando com pessoas que viviam do campo. Então, quando ele fala caiu à beira do caminho, né, o que vocês imaginam quando ele fala que a semente caiu à beira do caminho? O caminho dele fora do caminho normal, né? Nas bordas, né? Vamos lá, o semeador saiu para semear, ele vai semear onde? Foi no local que era para cair, né? Foi antes de chegar no local onde ele ia plantar, ele caiu ali. Não necessariamente. Não, isso, ele está semeando. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Para ele semear, tem vários elementos que Jesus usa aqui nessa parábola, para começar a falar de reino. Primeiro ele fala que tem um semeador. Ponto. Engraçado que na segunda parábola, que ele fala do joio e do trigo, ele diz quem o semeador é naquela parábola. Ele fala quem é o quê? O filho do homem. Na primeira, ele não fala. Então, para a segunda parábola, o fato do semeador ser o filho do homem é importante. Para a primeira não é tão importante. O foco não está em quem está semeando. O foco está em quê? Está na semente e no quê? No terreno. Está na semente e no terreno. Então, quando ele fala que na segunda parábola que o semeador é o filho do homem, na primeira parábola não necessariamente é só o filho do homem. Então, é quem? Não é só quem está, não é só ele. Mas isso somos nós. Isso é quem está semeando. Qualquer um que está semeando. Então ele fala assim, olha, qualquer um que vai semear, agora vamos traduzir. Qualquer um que vai semear, essa pessoa, ele vai preparar o terreno antes. Ele prepara o terreno. E quando ele prepara o terreno, a gente está falando de um país com um solo pedregoso, que chovia pouco, e que era necessário você adubar, era necessário você quebrar as pedras, era necessário você preparar para lançar. Quando você preparava, onde eles faziam os sulcos, né? Quando eles aravam o terreno, aquele lugar é onde a semente devia cair. Quando ela caía fora daquele limite, ela caía em solo. Primeiro, à beira do caminho, fora daquilo que era demilitado. Né? Entre os sulcos, ela caía num lugar que não tinha sido sulcado, ou seja, a pedra não tinha sido quebrada, caía no pedregoso. E algumas vezes, quando você preparava o terreno, você tirava toda a erva daninha, espinhos, mas não tirava, se você não tirava tudo, ficava alguma coisa. Então, o que ele está falando assim? Tem um campo preparado, nesse campo preparado, você tem os limites fora do campo, você tem no meio do campo, entre os sulcos, o terreno pedregoso, e você tem os lugares onde não foram retirados os espinhos primeiro. Então a semente vai cair nesses vários lugares ali enquanto ele está semeando. Então ele está pregando a palavra, está anunciando a palavra, e a palavra está alcançando vários tipos de terreno. E é engraçado que ele associa o terreno, né, à dinâmica do lançar. É estranho eu falar assim, o terreno é o coração. Porque ele, na verdade, ele está anunciando com a parábola uma dinâmica. Ele está falando assim, o reino de Deus tem esse dinamismo, né, de você anunciar a palavra e você encontrar vários campos, alguns mais preparados e outros não preparados. E outros, uns mais preparados, outros menos preparados, outros não preparados. À beira do caminho é um campo não preparado. Então, aqui na parábola, ele deixa bem claro que existe uma maneira de você enxergar isso. Ou seja, eu estou falando para uma multidão de pessoas, alguns são o coração não preparado, outros são o coração em pedra, o outro é o coração com espinhos, e o outro é o coração preparado, pronto para receber. Mas isso daqui também cabe para nós durante as fases da vida. E é aqui que eu quero dar uma ênfase que talvez ninguém nunca tenha ouvido, vocês não tenham ouvido. A parábola do semeador é para pessoas distintas no mesmo momento,
ou para a mesma pessoa em momentos distintos. Então a gente tem que começar a investigar aqui no nosso grupo, vamos falar agora, mesmas pessoas, momentos distintos, né? Em que momento você está? E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, é a análise de pontual, de momento único. Eu só faço essa análise uma vez? Não. Quando o semeador, aí eu quero que vocês entendam isso também. O povo está ouvindo Cristo falar da parábola do reino com um semeador. Esse semeador semeava uma vez, depois nunca mais na vida ele semeava? Não, ele semeava constantemente. Por quê? Porque todo ano tinha um ciclo, né? De você preparar o terreno, semear, né? A planta crescer e depois ele colher. Aí ele colhia no outro ano, ele fazia isso de novo. Então ele fazia isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Se você olhar aqui, você é semeado agora, você está sendo semeado com uma palavra. Você agora está sendo semeado com uma palavra. Você é aquele cristão novo na fé e você não preparou o teu coração como um campo a ser arado e você está aqui sendo semeado, um campo despreparado, o que vai acontecer? Aí que Jesus fala, ó, caiu à beira do caminho. O que vai arrebatar isso do teu coração? Satanás. Satanás vai arrebatar isso do teu coração. Ou então você veio aqui, teu coração não estava preparado para ouvir, por quê? Porque você, né, vai ser sufocado, né, ou vai ser queimado, né, vai ser queimado, essa palavra que foi lançada, né, ela vai ser queimada, né, pelas agruras, né, do dia a dia, que é o sol. O que é interessante, quando ele fala, olha, aquela semente que caiu no solo pedregoso, e ela é queimada pelo sol, ela não tinha raiz em si mesma. Sol é ruim? Pessoal, é isso que eu quero que vocês entendam. Sol não é ruim. E ele associa o sol a quem nessa parábola? Quando você é perseguido, quando você é angustiado por causa da palavra. Ou seja, você está vivendo o evangelho, você tá exercitando o evangelho, e isso gera o quê? Perseguição, isso gera divisão, isso gera angústia. Por quê? Porque você não é como o mundo, você não caminha como o mundo, você não pensa como o mundo, você não age como o mundo. Então vem o sol e queima. Se o sol não é ruim e o sol é necessário para a planta crescer, opa! Então o que Jesus está tentando ensinar aqui? Perseguições, angústias, dúvidas, agruras são necessárias para quê? Para o crescimento. Só que você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para passar por isso. Então, não, é errado eu pregar um evangelho onde há crescimento sem angústia, perseguição ou agruras. Porque Jesus... Hã? Repetir? Isso é muito forte. Quando Jesus ele fala que a semente caiu num solo pedregoso, ele fala que ela é queimada pelo sol. Por quê? Porque o sol são as angústias e as perseguições por causa da palavra. Daquela palavra que você recebeu. E sol não é uma coisa ruim, sol é uma coisa boa. Sol é necessário para a planta crescer. Então o que Jesus está tentando ensinar aqui? Que angústias, perseguições e agruras por causa da palavra são necessárias para o teu crescimento como cristão. Um cristão não cresce sem isso. Por quê? Porque você está em oposição com o mundo. Se você pensa ou acha que vai haver crescimento na tua vida espiritual sem perseguição, agruras ou lutas por causa da palavra, isso não vai acontecer. O que Jesus está dizendo é o seguinte, você tem que estar preparado. Para quê? Para que a semente que foi lançada no teu coração, ela cresça e resista a isso. Então ela precisa ter raiz, então ela precisa ter profundidade. Teu coração ele tem que estar preparado, ele tem que ter sucado, vamos dizer assim, para quebrar as pedras, os sofismas, as resistências espirituais, as carnalidades que existem no teu coração, para que aquela semente ela mature ali. Não adianta, ele fala inclusive, né, ela cresceu rápido demais. Né? Ou seja, a pessoa recebeu com alegria, cresceu rápido demais, mas não tem raiz. Né? É aquela pessoa, o empolgado, né? Irmãos, o que é ideal? Isso que eu estou pregando aqui para vocês meditem nisso. Vocês deixem essa semente, ela crescer no coração de vocês e ela ganhe força. Para quê? Para que vocês meditando nela dia e noite, o ideal seria isso. O ideal seria que tudo que a gente prega aqui no domingo, ou que eu prego lá na Fábio durante a semana, você deglutisse aquilo durante a semana.
Né? Não é tipo assim, foi legal, passei no parque. Vai embora aqui, já esqueceu o que foi falado aqui. Quer se apegar a um ponto? Se apegue a isso. Caramba, agruras e perseguições é o sol. E eu preciso do sol para a planta crescer. Né? Só que eu não posso deixar ela não ter raiz. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que deixar que ela cresça. Eu tenho que amadurecer ela dentro do meu coração. Para quê? Para eu estar pronto. A hora que o sol bater, não queimar aquilo que me foi dado. Então, da mesma maneira que eu posso anunciar isso em alguns lugares, e algumas pessoas não estarem prontas para receber, em que estágio da vida você está? Você está no estágio à beira do caminho, você está no estágio pedregoso, ou você está no estágio dos espinhos? O que são os espinhos? O terreno não foi preparado, olha só, terreno preparado, você vai lá, sulca a terra, ou seja, você prepara, você abre, digamos assim, a terra, você abre a pedra para que a semente possa alcançar terra fértil. Né? E você arranca os espinhos. Você arranca os espinhos. Até para você vir aqui hoje, nessa reunião, né, você tem que se despedir de quê? O que são os espinhos? Que ele fala. Os espinhos, os cardos e os abrolhos ali na hora de você... Preocupações com as coisas dessa vida. É um mundanismo. Ou seja, se você veio aqui preocupado, é aquilo que Jesus fala quando ele vai anunciar o reino, né? Buscar primeiro o reino, né? Tem uma relação, ele fala, busca primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas a vocês, né? Vocês andam preocupados com o que vocês vão comer, né? O que vocês vão beber, o que vocês vão vestir, né? Os ímpios se preocupam com isso, vocês não têm que se preocupar com isso, porque o Pai de vocês cuida dessas coisas. Então o que ele está falando? Ele está falando assim, olha, para vocês virem aqui no Parque Dom Bosco, se sentarem e ouvirem uma palavra, né? Vocês têm que arrancar do coração de vocês toda a preocupação de que vocês têm que, pela força de vocês, dar conta da vida de vocês. Por quê? O que eu estou anunciando para vocês aqui? Pessoal, vamos restaurar a igreja apostólica? Vocês, vamos. Se vocês não disseram vamos no coração de vocês, eu peço que vocês repensem se vocês estão no lugar certo. Dantas, toda semana você me expulsa do grupo. Não, toda semana eu te dou a chance de repensar se você está no lugar certo. É isso. Entendeu? Se você acha que você está no lugar certo, ok. Então você começa a arrancar do teu coração o quê? Preocupações com essa vida. Mas o que vai ser do meu trabalho? Para onde eu vou ser transferido? Né? Eu tenho um projeto de vida a desenvolver um trabalho no Instagram. Aonde é que eu vou trabalhar? Né? Em que escritório eu vou servir? Para que brigadeiro eu vou ser secretária? Né? Por qual curso que eu vou fazer? Pessoal, eu estou falando aqui casos que são preocupações de todos vocês, entendeu? De todos vocês no dia a dia, né? Se eu vou ser promovido, se eu vou fazer o curso de carreira, se eu vou... Vamos lá, são casos que aconteceram aqui no último mês, pelo menos, com todo mundo que está aqui. Né? Eu tenho um projeto, como é que eu vou desenvolver esse projeto? Pessoal, primeira coisa arranque as preocupações, porque senão isso vai sufocar vocês. É o que Cristo está falando, isso vai sufocar vocês. Tem pessoas, como eu falei, a parábola do semeador é para nós em tempos diferentes ou é para o mesmo grupo de pessoas ao mesmo tempo? Pessoas diferentes, né, ao mesmo tempo. Né? Se eu for anunciar isso daqui ali embaixo na praia, vamos parar aqui e vamos pregar. Né? Como o Rodrigo até sugeriu isso, não vou levar uma caixa de som. Ainda bem que ele não trouxe, porque depois a Vivi me alertou uma coisa prática. Ela falou assim, será que a gente tem que ter autorização para pregar dentro de um parque? Na rua não tem. Eu posso chegar ali na rua e pregar, mas dentro do parque eu não sei. Beleza, então isso é uma preocupação que a gente tem que ter, porque a gente é ordeiro. Mas a segunda coisa é o seguinte, não pode ser só eu e o Rodrigo, a gente decidir e vamos lá. Não, eu tentei falar assim, pessoal, atenção, a gente daqui a 3 semanas, ou então vamos lá, eu já vou deixar combinado aqui, na próxima vez que a gente for num parque, a gente vai tentar fazer isso, beleza? Então a gente vai se preparar para isso. E como é que a gente vai se preparar para isso? Né? A gente vai orar, a gente vai jejuar sobre. Né? E aí se a gente fosse agora, digamos aqui, hipoteticamente, ali embaixo na praia, fazer isso aqui. Como é que é essa pregação de rua, Dantas? É isso aqui, pessoal, só que com o microfone. Na verdade eu estou pregando para vocês, e as pessoas incidentalmente estão ouvindo, é isso. Né? Mas se eu fosse pregar ali, são várias pessoas diferentes no mesmo tempo de vida. E alguns ali o coração é pedra, o outro o coração tem espinhos, o outro é à beira do caminho, o cara não entende, e o outro está até preparado. Agora vocês não. Vocês, a cada dia, eu entendo que, de forma geral, na vida como um todo, você começa à beira do caminho e você tem que terminar onde? Frutificando a 30, 60 e a 100 por 1.
da vida, se eu fosse botar um gráfico. Mas eu entendo que tem fases da vida em que tem dia que você está mais pedregoso, tem dia que você está mais espinhento. E tem dia que você está alheio. Só que a gente não está mais nessa fase, irmãos. A gente está na fase da progressão. Então, quando você veio aqui hoje, como é que você se preparou para estar aqui? Por isso que eu botei no grupo, né? Eu botei, tragam água, blá, 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 blá. E eu botei também, eu acho que talvez nem todos vocês tenham atentado porque eu botei isso. O que eu botei? Para orar. Para quê? Orar para quê? Como Deus queria nos usar aqui. Tem que ter esse compromisso. A questão do Rodrigo propôs uma coisa que é de Deus. Vamos anunciar, vamos. Mas eu não quero que seja um negócio meu e dele, da Vivi ou da Carmen. Não, de um grupinho pequeno e os demais. Incidentalmente eu estava lá. Não, eu quero que você esteja lá participante disso. Nem que seja orando, intercedendo para que esse momento aconteça segundo a glória de Deus, para a glória de Deus, segundo a vontade dele. Então, aí Jesus fala assim, olha, os espinhos, vocês estão muito preocupados com as coisas dessa vida, arranca isso de você, porque senão você não consegue frutificar o que tem que frutificar. Se nós fomos chamados para sermos o quê? Uma igreja que restaura a igreja apostólica, que volta às raízes, a gente não pode mais estar preocupado com as coisas pequenas dessa vida. Pô, você assistiu, o Brian assistiu, quem um dia chegar lá vai ver isso. Estava assistindo com a Vivi ontem o The Chosen, 4ª temporada, excelente. Mas quando chegou no capítulo 4, mostra lá um fariseu que segue Jesus e que ele resolveu ir ao Sinédrio, participar do Sinédrio, para que ele possa ajudar Jesus estando dentro do Sinédrio. Só que quando ele chega lá, ele começa a ver uma politicagem, ele começa a ver as preocupações das pessoas no Sinédrio com joguetes políticos, com coisas dessa vida, que ele fica escandalizado. Né? Ele fica escandalizado. E é engraçado que mostra uma cena do Sinédrio, mostra uma cena de Jesus. Mostra uma cena do Sinédrio, mostra uma cena de Jesus. É gritante a diferença. Jesus com as pessoas, Jesus amando o povo. Jesus falando do quê? Falando de arrependimento, Jesus falando de salvação, Jesus falando do reino. E muitas vezes os próprios discípulos dele não entendendo, mas pior ainda, era o fariseu religioso tentando transformar o reino de Deus em política. Ou sendo sufocado pelos espinhos, preocupações com essa vida. Irmãos, nós não somos chamados para isso, nós somos chamados para algo diferente. O reino de Deus tem essa dinâmica. E aí, finalmente, ele chega na última figura de linguagem para encerrar, onde ele vai falar o seguinte: olha, e tem aqueles, ok, então você não é à beira do caminho, ou seja, você se preparou para ouvir a palavra, mas seu coração não está em pedras, teu coração não tem espinhos, então você é a terra boa, onde a semente vai cair. Aí aqui tem duas distinções interessantes, né? Primeiro, você dá 30, 60 ou 100 por 1, às vezes de acordo com a qualidade da terra. Tá? De acordo com a qualidade da terra. Então isso quer dizer que Deus preparou você para alguma coisa. Lá na parábola dos talentos, Jesus não está preocupado se você ganhou uma, né, e você rendeu mais uma. Ele tá preocupado, não, eu te dei uma, era para você render 10. Não. Olha, eu te dei uma, você me deu mais uma. O cara deu 5, o cara deu mais 5. 10, o outro deu mais 10. Beleza. A preocupação dele é a multiplicação disso. Não é quanto dessa multiplicação é. Então eu fico muito feliz que a gente tem um grupo muito pequeno, né? Você que talvez um dia esse áudio chegue a você, mas você não vai ver as imagens que estão no grupo aqui, das fotos do grupo e das gravações que o Rodrigo fez. Mas talvez, eu até incentivo, se alguém for passar essa pregação para alguém, passe com a imagem, para a pessoa ver o que eu estou falando, contextualizar. É um grupo pequeno, mas por quê? Porque Deus nos abandonou, então, né, a gente não consegue crescer o grupo, né? Então, assim, a igreja falida, né? O ministério que faliu. Não, irmãos, porque é aquilo que Deus quer. E a gente sempre orou. Cara, eu falei com a Vivi agora, né? A gente entrou ali conversando, na entrada do parque, a Vivi repetiu uma frase que a gente fala muito em casa, né? Estará aqui quem Deus quer que esteja. Caminhará conosco quem Deus quer que caminhe. Eu não quero ninguém a mais, mas eu também não quero ninguém a menos. Então eu quero que estejam aqui aqueles que Deus separou, né? Mas a gente está mais preocupado com o quê? Multiplicar isso que Deus deu.
Irmãos, eu tenho certeza, nós somos 9 famílias. Vamos botar só os casais. Não vou tirar os filhos da equação, tá? Mas tem um impacto grande dos filhos. Mas vamos botar só os casais. São 18 pessoas. Eu vou tirar a minha e a minha esposa da análise, da equação. Sob a minha perspectiva, então tem 16 pessoas que, de alguma maneira, eu e a minha casa podemos influenciar. Irmãos, 16 homens e mulheres de Deus de verdade incendeiam o mundo inteiro. Por quê? Porque 12 incendiaram o mundo inteiro. Se eu quero restaurar a igreja apostólica, eu quero restaurar a igreja apostólica. Então, se a igreja apostólica começou com 12, nós ainda estamos na vantagem, a gente tem 16. Então, eu não quero mais que isso, mas também não quero menos. Eu quero que quem esteja aqui sejam pessoas realmente dedicadas a essa missão que Deus nos deu. Então, você veio aqui hoje preparado para servir ou para ser servido? Você veio aqui hoje com um coração diante de Deus para frutificar 30, 60 e a 100 por 1? Então, como grupo, nós temos uma medida. E essa medida, irmãos, pode impactar o mundo. Não se deixem apegar pela quantidade. Não é a quantidade que importa, mas sim a fidelidade. A gente tem relatos de avivamento como de John Knox, de John Wesley, Jonathan Edwards, entre os índios. Foram homens que o avivamento começou com uma pessoa. Então imagine, a gente tem 16. Isso é capaz de mudar o Brasil? É capaz de mudar o Brasil, né? Por isso que eu falo que essa missão aqui é especial, porque tem muito militar aqui. Uma hora vocês vão ser transferidos. A minha visão não é uma congregação que permanece, é uma congregação que é enviada. Que é a igreja apostólica, irmãos. A igreja apostólica era o quê? Ela foi enviada. Foi isso. E quando ela quis se acomodar, o que veio? Perseguição. Para quê? Para espalhar ela. Quero que vocês entendam isso. A igreja quis se acomodar. Ah, tá tão bonzinho aqui, do lado de fora do templo, igual o Rodrigo leu aqui. Né, aqui, vamos ficar todo mundo em Jerusalém. Aí veio o quê? Veio Lamba. Para que veio Lamba? Por que veio perseguição? Para eles irem embora. Por quê? Porque Jesus falou, vão. Não é para ficar, é para ir. Quando vocês estiverem pronto, quando do alto vier o Espírito Santo, veio. E os caras estavam ali. Aí não, já está na hora, vai. Então Deus forçou a congregação aí. A gente já está numa vantagem, a gente já está entrando na vida congregacional sabendo que é para ir. É para ir. Né? Quando eu falo assim, cara, eu acho que eu tenho um chamado para os Estados Unidos. Eu tenho 99,999% de convicção que eu tenho esse chamado. Antes de eu morar lá. E Deus colocou esse mesmo sentimento no coração da minha esposa. Eu não quero ir para lá para mim. Eu não posso querer ir para lá para mim, viver para mim, fazer as coisas para mim, vai ser bom para minha família. Não. Deus, o que o Senhor quer de mim lá? Então você vai me levar no lugar aonde eu vou conseguir, eu tenho bem consciente na minha cabeça, onde eu vou conseguir fazer isso aqui de novo. Só que lá. Ou seja, onde eu for trabalhar, na hora do almoço, eu vou reunir a galera, entendeu? E a gente vai pregar o Evangelho. E no final de semana, eu vou reunir a galera na minha casa, olha, e a gente vai viver o Evangelho. E essa galera vai ser espalhada. É isso. Então, 30, 60 e a 100 por 1, como congregação, é isso. E como indivíduo, cada um de vocês recebeu um dom. Eu já falei o meu, especificamente, né, é o do ensino. Tem um outro que eu estou meditando em Deus, que eu acho que Ele me deu, porque eu estou observando, eu me movendo muito nele, demais para ser coincidência. Mas eu vejo o pastoreio no Rodrigo, eu vejo a liderança na Celina, eu vejo o evangelismo no Nilson, eu vejo... Não sei se eu tinha falado isso para você. Eu vejo assim, a facilidade que... Vou pegar o Nilson como exemplo. A facilidade que ele tem de falar com as pessoas e se relacionar com gente, eu não tenho. Eu não gosto de gente. Para quem ouvir a gravação, vai falar assim, como assim o cara tá pregando e não gosta de gente? Não, eu sou autista, pessoal, é isso. Então eu me esforço para me relacionar com as pessoas. Então é mais por amor a Deus, não é natural de mim. No Nilson é natural. Né? Então ando com o Nilson nos prédios ali da FAB, né? Conhece de A a Z ali, cara. Não é coincidência, irmãos. Isso não é por acaso. Não é por um acaso que isso acontece. Então cada um de vocês, eu já identifiquei dons em vários de vocês. Cada um de vocês tem um dom, você tem que desenvolver isso. Alguns vão desenvolver 30, 60 e 100 por 1, conforme, digamos assim, a terra no coração de cada um. Mas até isso, se a terra é preparada, você percebe que até isso, em termos de frutificação, pode e deve ser trabalhado. Ou seja, você tem que estar preparado para multiplicar aquilo que Deus deu para você. E a última coisa é o seguinte,
é a qualidade da semente. Centeio, trigo e cevada são sementes diferentes. Algumas delas rendem mais, outras rendem menos. Se a semente é a palavra, e aqui nessa parábola ela é a palavra, lembra quando a gente fala muito isso sobre a palavra de Deus que não volta vazia, mas faz o que lhe apraz, né? Ele é como a chuva que cai e produz o pão. Aí eu já ensinei isso aqui, eu falei, mas como é que tem árvore de pão na terra? Não, quem é que produz o pão? Não é você? Então, você é o instrumento que faz com que a palavra seja. Então, isso se aplica aqui. Isso se aplica aqui. Porque a semente que é lançada, ela, vamos lá, eu não tenho dúvida, se eu não tivesse convicção, não é soberba, tá? Eu tenho a convicção que a palavra que a gente prega aqui no nosso grupo, ela é bíblica. A gente vive uma teologia biblista, ela não é uma teologia sistemática. Ela não é nem arminiana, nem calvinista, nem católica, nem molinista. Ela é biblista. A gente olha para a Bíblia, analisa dentro do contexto da Bíblia e é o que é. Se a inferência é, caramba, tá dando mais razão nesse ponto aqui pro calvinista, tá dando mais razão pro arminiano. Cara, eu não tô nem aí, velho. Assim, Deus é Deus, Deus não é arminiano nem calvinista, entendeu? Então, quando a gente olha para esse aspecto, né, eu tenho certeza que essa semente é aquela semente que vai ser a 100 por 1. Eu tenho que ter essa convicção. Mas tem aquele cara que tem um pezinho na prosperidade. A gente sempre fala aqui, né, que tem pessoas salvas em todas as congregações que adoram o Cristo, né? Só que, vamos concordar, tem gente salva. Eu não gosto de usar, eu não vou usar nomes aqui, porque eu não sei de onde vai chegar isso aqui, pode ofender alguém e barrar a palavra de surtir o efeito no coração dela. Mas tem algumas congregações neopentecostais da prosperidade ou do coaching, né, que a verdade está ali, mas ela está contaminada com outras coisas. É uma qualidade de semente mais baixa. Vai multiplicar se o coração estiver preparado? Vai, mas não vai ser 100 por 1. Vocês estão entendendo? Isso, a palavra verdadeira é a plena. Então, a gente tem que se preocupar não só... Então, resumindo aqui, né, para finalizar, qual é a dinâmica do reino de Deus? A dinâmica do reino de Deus é várias pessoas diferentes, naquele mesmo tempo, receberão a palavra de maneira diferente. E pessoas diferentes, né, várias pessoas, uma mesma pessoa, melhor dizendo, uma mesma pessoa, em tempos diferentes, vai viver a palavra de maneiras diferentes. A gente tem que estar pronto para progredir, né, à beira do caminho até o 100 por 1, que é o máximo é o 100 por 1. Né? Beira do caminho é nada, o máximo é 100 por 1. E como congregação, a gente tem que preparar o nosso terreno, o nosso coração para receber, a gente tem que preparar o coração das pessoas para receber, e a gente tem que se preocupar com a qualidade da semente que é lançada. Perfeito? Isso aqui é um resumão. Ó. Você não ouviu nada, ouviu só o final, você entendeu tudo que eu falei. Amém?